Bom dia, gente. Professor João Paulo falando aqui com vocês. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Bom, como vocês já sabem, nós vamos dar continuidade às nossas aulas online por aqui, tá? É, Antes das férias, nós vínhamos falando sobre um assunto que eram os ritos sagrados. E lá nós passamos várias aulas falando sobre isso. E lá nós vimos que, na verdade, no nosso cotidiano nós estamos rodeados por rituais. E nem sempre esses rituais eles são religiosos. Mas os rituais, eles são cerimônias compostas por uma série de palavras, uma série de gestos. E também, em relação aos rituais religiosos, né, eles são meios por onde as pessoas podem mostrar a sua fé, os seus desejos espirituais e também conseguir encontrar um sentido para a sua vida. Tudo isso nós vimos nas nossas aulas anteriores. E também nós vimos que existem vários tipos diferentes de rituais e nós classificamos vários desses tipos de rituais, como por exemplo, nós temos os rituais cívicos, que são aqueles que são ligados ao culto à pátria, como por exemplo o hasteamento da bandeira, ficar em posição para cantar o hino nacional. E nós temos também os religiosos, que são aqueles que estão relacionados com as religiões. Dentro disso, nós temos que, dentro dos rituais religiosos, existem também algumas subdivisões desses ritos, e que nós estudamos também nas nossas aulas anteriores, como por exemplo, os ritos de passagem. Nós vimos que os ritos de passagem eles fazem referências a momentos que são decisivos para um indivíduo, né? Pode ser quando ele nasce, certo? Ou, vamos dizer assim, figurativamente, ele renasce para uma religião, certo? Ele inicia uma nova etapa da sua vida. São aqueles ritos que marcam momentos que são especiais, onde ocorrem mudanças significativas na vida de uma pessoa, certo? O casamento, uma formatura, o nascimento de um filho. Nós vimos também os ritos mortuários, que são ações simbólicas que servem justamente para significar a passagem de uma vida para outra, certo? Os fúnebres, que têm uma relação com os mortuários, que são ritos que ajudam na passagem para outra vida. Nós temos os ritos propiciatórios, que nós estudamos também, que eram a ação de agraciar uma divindade. Esses ritos eles tinham função de atrair, né, ou de receber um favor de boa vontade de uma determinada divindade. Enfim, todos esses ritos nós estudamos nas nossas aulas anteriores. Nós vimos também outras características, como instrumentos musicais que são utilizados nos ritos, nós vimos poemas, enfim. Mas vamos avançar um pouco mais, e agora nós vamos falar um pouco sobre as festas religiosas. Bom, vamos lá. As festas religiosas, basicamente, elas são eventos que são organizados por diferentes religiões, certo? Elas têm basicamente como seu objetivo reatualizar algo ou algum acontecimento de grande importância para a doutrina. Isso daí nós podemos falar de vários tipos também. Uma confraternização, uma festa de algum santo, uma rememorização de algum símbolo, de alguma prática, algum período que esteja relacionado diretamente com a sua religião, algumas datas importantes. Tudo isso pode ser relembrado, pode ser reafirmado por meio de uma festa. Na verdade, nós vemos muito isso. Ao longo do ano existem várias festas que são comemoradas pelas mais diversas religiões que existem no mundo. Nas diversas tradições religiosas, os eventos importantes elas são relembrados e comemorados justamente por meio de festas. Geralmente, eles estão relacionados com o nascimento, com a vida ou com a morte de seus fundadores. Por exemplo, o Natal. O que se comemora no Natal? O nascimento de Jesus Cristo. Você tem o Hanukkah,
Matsurida, que ele comemora a vida de Buda. Enfim, essas festas elas vão justamente estar relacionadas com o líder de uma religião ou um fundador dela. Como eu falei, ao longo do ano nós temos várias festas de santos, relacionadas a santos específicos, na verdade, a fatos relacionados com Jesus Cristo em si. Todas elas comemoradas ao longo de um ano inteiro, e no ano seguinte elas são novamente comemoradas, e assim ocorre por anos sucessivos. Mas as festas religiosas, elas são manifestações culturais que são importantes também porque mobilizam a comunidade. Elas mobilizam um grupo de pessoas que fazem parte de um mesmo grupo, que acreditam na mesma coisa. Isso torna essas festas importantes. Certo? As festas elas também vão ser importantes porque vai ser justamente o lugar onde se vai reafirmar as crenças daquele grupo. É um lugar onde vai se tornar possível também a vida em sociedade, uma vida tanto relacionada com o sagrado, ou seja, porque você, quando participa de uma festa religiosa, você está ali fazendo parte de um momento de reafirmação, de valorização de algo, de algum personagem, de algum símbolo que faz parte daquela religião. E também, ao mesmo tempo, você vai ter uma relação social maior, porque você vai interagir com as outras pessoas. Isso é importante, essa interação, justamente porque a festa religiosa ela vai servir para reafirmar, ela vai fazer com que o sentimento de pertencimento àquele mesmo grupo religioso ele se torne maior. E isso acaba fazendo com que a pessoa ela frequente mais aquela religião, ela pratique mais aquela religião e tenha cada vez mais certeza da crença que ela possui. Além disso, as festas religiosas elas vão ser utilizadas pelas religiões como um momento de união, um momento de interação entre os diversos grupos sociais. Como eu já falei, isso acaba fortalecendo ainda mais o sentimento de pertencimento e tornando aquele grupo mais unido. E entre os elementos comuns de uma festa religiosa nós temos a dança e a música. Mas essas festas elas vão servir também para pedir, para agradecer algo de bom que aconteceu na sua vida, ou algo de bom que aconteceu no seu bairro, ou aconteceu na sua rua, enfim, na comunidade onde você vive. E outra, é uma festa. Festa está relacionado com o quê? Com felicidade. Você está comemorando algo bom. Então você, naquele momento, você vai estar feliz. E aquilo dali vai fazer com que crie um sentimento de contentamento maior naquele grupo ali. Até mesmo pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida, elas podem acabar sendo contagiadas por esse clima festivo que acontece durante esse período de festa em algumas religiões. As festas religiosas no Brasil. Vamos lá. O Brasil ele é um país que tem dimensões continentais. Ele possui regiões com diferentes características climáticas, com diferentes características sociais, culturais. Além disso, o povo brasileiro ele é um povo muito diverso e plural. E por conta dessa diversidade étnica e religiosa que aqui existe, vão existir várias práticas religiosas diferentes e, por consequência disso, várias festas religiosas também diferentes. A diversidade cultural e religiosa ela acaba sendo, na verdade, uma riqueza que todos devem conhecer, todos nós devemos conhecer essa riqueza cultural que existe no nosso país. E não só conhecer, nós temos também que valorizá-la. As festas religiosas elas fazem parte da herança cultural que fica do nosso território, que fica do nosso povo. E a origem delas, a origem dessas festas, elas se devem justamente a questões como os costumes, as crenças, as tradições dos diferentes grupos étnicos, dos diferentes grupos religiosos que estão presentes no nosso país.
Além dos rituais religiosos, fazem parte desse roteiro de festas que acontece ao longo do ano no nosso país, elementos culturais como a música, a dança, a culinária, a vestimenta. Então, a cultura popular ela acaba fazendo parte desse momento importante para uma religião também. Vamos conhecer algumas dessas festividades que acontecem no nosso país. Existem várias, não tem como nós falarmos aqui de todas, mas vamos ver aqui algumas das mais conhecidas, né? Primeiramente, nós temos uma que é indígena, que é o Toré, certo? E a festa de Iemanjá. Vamos lá. O Toré, ele é uma manifestação cultural que é marcada basicamente pela espiritualidade, e é comum em várias etnias indígenas, principalmente na região norte e nordeste do país. Ela é basicamente uma dança ao ar livre, né, onde você tem homens e mulheres que dançam, né, com seus pares, formando um grande círculo em torno do centro, né, da área onde eles estão fazendo aquela festividade. Cada par ele gira em torno de si ao ritmo dos instrumentos musicais, como o maracá, como gaitas, entre outros. A música ela é acompanhada pelo coro dos dançarinos, que dançam as canções no próprio idioma da tribo que estiver ali naquela festividade. O Toré ele é um ritual que expressa a comemoração da vida, é a recepção a personalidades ilustres, entre outras finalidades que são importantes para dentro de cada uma das tribos que a praticam. Tá? Em algumas comunidades indígenas do Nordeste, por exemplo, o Toré ele é realizado de 15 em 15 dias ao longo de todo o ano. Com um objetivo, eles têm um objetivo tanto religioso quanto festivo mesmo. O principal propósito da festa é manter viva a cultura, a mística e a espiritualidade dos próprios povos indígenas. Tá? Já a festa de Iemanjá ela é muito mais conhecida, principalmente na Bahia. Né? Ela é comemorada no dia 2 de fevereiro, originalmente, né, tradicionalmente, na praia do Rio Vermelho, lá na Bahia, em Salvador. E essa festa ela tem a participação de milhares de pessoas. Segundo os adeptos do Candomblé e da Umbanda, a Iemanjá ela é mãe de todos os orixás, a rainha das águas salgadas, e ela é protetora também da família e do amor. Em suma, as homenagens elas são lançadas ao mar pelos devotos, sempre com muitas oferendas, com flores, com bilhetes, com pedidos. Atualmente, a festa de Iemanjá ela ocorre na maior parte dos estados brasileiros, não só na Bahia. A Bahia é um lugar onde se destaca mais pela grandiosidade da festa que é praticada, tá? Mas em outros estados brasileiros ela também é praticada. Continuando, nós temos o Círio de Nazaré e o Hana Matsuri. O Círio de Nazaré ela é uma festa religiosa onde ocorrem procissões da tradição católica, certo? Ela é celebrada geralmente no segundo domingo de outubro, reúne anualmente milhões de romeiros numa caminhada de devoção mariana. O que é essa devoção mariana? É uma devoção a Maria, né, mãe de Jesus. A procissão ela percorre as ruas da cidade de Belém, no Pará. O termo círio, né, tem origem na palavra latina cereus, que significa vela grande. O principal símbolo da procissão é uma corda que tem centenas de metros, é atrelada a um andor, isso daqui que é onde fica a imagem. Os fiéis se aglomeram para segurar um pedaço da corda e assim pagar sua promessa, acompanhando toda a procissão. A corda ela surgiu durante a procissão em 1855, só para você ver como essa festa ela é bem antiga. Quando o andor ficou atolado por conta de uma grande chuva que aconteceu na época, né, os organizadores eles acabaram tendo a ideia de arranjar uma corda para que os fiéis pudessem puxar a imagem que estava atolada. Aí em 1885 a corda ela acabou sendo oficializada no círio, substituindo definitivamente os animais que era quem puxavam o andor com a imagem da santa.
E para a gente finalizar, o Hana Matsuri. O que seria? Esse Hana Matsuri ele também é conhecido como Festival das Flores. É um festival, uma festa budista que celebra o nascimento justamente de Buda, que é o Siddhartha Gautama, que é o líder espiritual do budismo, certo? É um evento religioso que se inicia com um cortejo de monges, de crianças vestidas, né, crianças muito bem vestidas, que representam a pureza da natureza divina que o ser humano possui dentro dele mesmo, e percorre as ruas abençoando as pessoas que participam e também as pessoas que assistem à passagem de todos ali da festividade. Faz parte também da festa um ritual na qual é banhada uma pequena estátua de Buda, um chá doce para pedir saúde, paz e boa sorte. O chá ele vai simbolizar a chuva de néctar, que conforme a tradição budista teria caído anunciando o nascimento de Buda e fazendo com que as flores desabrochassem em sua homenagem. Após o banho da imagem, os participantes eles recebem um amuleto em forma de pétala de flor de lótus, que representa a natureza do ser humano elevada espiritualmente. Isso daí é uma característica do budismo que nós vamos ver na nossa aula sobre isso mais lá na frente. E a alegria pelo nascimento de Buda. Basicamente, hoje é isso. Tá? Lá no WhatsApp eu vou mandar também a atividade de vocês. Obrigado por assistirem e até a próxima.